Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Trabalho no turno da madrugada há quase 5 anos em um grande supermercado 24 horas, aqui em Campinas, interior de São Paulo. A essa hora, entre a meia-noite e as 6 da manhã, o lugar se transforma. O burburinho diurno some, as luzes são reduzidas em alguns setores e o silêncio é tão denso que você consegue ouvir o zumbido das geladeiras. É um silêncio estranho, pesado, que faz a gente se sentir sozinho, mesmo com alguns colegas repondo as prateleiras. Era uma noite de quarta-feira, por volta das 3 da manhã. Eu estava na seção de limpeza, arrumando as prateleiras de sabão em pó, quando senti um frio repentino. Não era o ar-condicionado, que a essa hora já estava mais brando, mas um frio que vinha do nada, que me fez arrepiar. E então, senti o cheiro. Um aroma forte e doce, como o perfume de mulher antiga, misturado a um odor metálico, quase de ferro enferrujado. Olhei para o corredor. Estava vazio, como sempre, mas o cheiro e o frio eram inegáveis. Continuei meu trabalho, tentando ignorar, mas a sensação de estar sendo observado me incomodava. De repente ouvi um rangido metálico baixo vindo do corredor 7, o dos enlatados e conservas. Deixei o carrinho de reposição e fui checar. O corredor 7 estava escuro, iluminado apenas pela luz difusa que vinha dos corredores adjacentes. E lá, parada no meio do corredor, estava uma mulher. Ela era idosa, vestida com um casaco de lã escuro e um lenço na cabeça, quase como as senhoras de antigamente. Estava de costas para mim, imóvel, olhando para as prateleiras, mas não parecia estar escolhendo nenhum produto. Senti um calafrio ainda maior. "Boa noite, senhora. Precisa de ajuda?" perguntei, minha voz soando estranhamente alta no silêncio do supermercado. Ela não se mexeu. Permaneci ali, parada. Aproximei-me cautelosamente, a passos lentos. O cheiro de perfume antigo e metal enferrujado se intensificava a cada passo. "Senhora, o supermercado está prestes a fechar para reabastecimento. Precisa de algo específico?" insisti. Ela virou a cabeça lentamente em minha direção. A luz fraca do corredor iluminou seu rosto. Meu sangue gelou. Seus olhos eram opacos, quase brancos, e a pele, de um tom acinzentado, parecia esticada sobre os ossos. Não havia vida em seus olhos, apenas uma melancolia profunda e vazia. Eu estou procurando o meu marido." A voz dela era um sussurro rouco, quase um lamento. "Ele me deixou aqui." Eu gritei. Um grito que ecoou pelo supermercado vazio. Saí correndo, tropeçando nas prateleiras sem olhar para trás. Corri até o balcão principal, onde o meu colega, o João, estava sentado. "João, tem uma mulher, no corredor 7. Ela não é daqui", eu disse, ofegante, apontando para o corredor. João me olhou confuso. "Mulher? Que mulher? Não tem ninguém no supermercado a não ser a gente e a equipe de reposição, que está lá no estoque." Ele pegou a lanterna e foi comigo até o corredor 7. O corredor estava vazio, as prateleiras intactas. O cheiro de perfume e metal havia sumido, não havia nenhum sinal da mulher. Eu jurei pelo que havia de mais sagrado que a tinha visto. João, percebendo o meu pavor, tentou me acalmar, mas seus olhos mostravam uma ponta de incredulidade. No dia seguinte, contei a história para o gerente. Ele ouviu com uma expressão séria e depois me revelou um segredo antigo do supermercado. Décadas atrás, quando o prédio era um armazém, uma senhora, casada com um dos operários, costumava visitá-lo na madrugada. Um dia, o marido dela sofreu um acidente fatal bem no corredor 7, atingido por uma carga que caiu.
A esposa, que estava a caminho para encontrá-lo, foi a primeira a encontrá-lo morto, ensanguentado, bem naquele lugar. Dizem que desde então, em algumas noites, o espírito dela volta procurando pelo marido, sempre no corredor 7. Eu não trabalho mais no turno da madrugada, e sempre que sinto um frio repentino ou o cheiro de perfume antigo e metal enferrujado, um calafrio me percorre, porque eu sei que a cliente do corredor 7 ainda está lá, esperando, no silêncio da madrugada, pelo seu último e eterno encontro. Trabalho na reposição do turno da noite em um supermercado 24 horas no bairro do Brooklyn, em São Paulo. A madrugada é silenciosa, com um eco dos carrinhos e o zumbido dos refrigeradores como trilha sonora constante. Há meses, eu sentia uma sensação estranha no corredor de brinquedos, uma seção que costuma ser bem iluminada, mas que à noite parecia mais fria e opaca que o resto da loja. Era uma noite de quinta-feira, por volta das 2 da manhã. Eu estava repondo as bonecas em uma das prateleiras mais altas quando ouvi um tilintar suave, como o de um sino de bicicleta pequeno, vindo do fundo do corredor. Olhei para a frente. O corredor estava vazio. Meus colegas estavam nas outras seções, longe dali. Continuei meu trabalho, tentando ignorar, mas o tilintar se repetiu, agora mais próximo, e eu senti um frio que não vinha do ar-condicionado, mas parecia emanar daquele corredor. E então, senti o cheiro. Um aroma doce e nostálgico, como bala de goma e plástico novo, misturado a um odor sutil de terra úmida. De repente, o tilintar parou, e ouvi uma risadinha infantil, baixinha e clara, vindo de trás de uma prateleira onde ficavam os carrinhos de bebê de brinquedo. Meu coração disparou. Eu sabia que não havia crianças no supermercado àquela hora. Aproximando-me cautelosamente com a lanterna do celular acesa, espiei atrás da prateleira. Não havia ninguém. Apenas o espaço entre as caixas. O tilintar recomeçou, agora vindo de uma prateleira mais à frente, onde estavam os jogos de tabuleiro. Eu o segui, sentindo um arrepio na nuca. O cheiro de bala de goma e plástico novo ficava mais intenso. Parei em frente à prateleira. Nada. Mas então, notei algo. Um pequeno carrinho de criança de brinquedo, vermelho e amarelo, que eu tinha certeza que estava na ponta do corredor, agora estava parado bem no meio da prateleira, como se alguém o tivesse colocado ali. E as rodinhas dele estavam se movendo lentamente, produzindo um tilintar suave. Senti um ar gelado no meu tornozelo, como se uma mãozinha fria tivesse me tocado. E logo em seguida, um sussurro infantil, bem ao meu lado. Você quer brincar? Eu gritei, jogando a lanterna longe, e corri para fora do corredor de brinquedos, tropeçando nos próprios pés. Corri até o balcão principal, ofegante, onde meu supervisor, Mário, estava. Mário, tem uma criança no corredor de brinquedos e ela não está viva. Eu disse quase sem ar. Mário, um sujeito cético, pegou uma lanterna e foi comigo. O corredor estava como sempre, silencioso e bem iluminado. O carrinho de brinquedo estava no lugar, na ponta do corredor. O cheiro de bala de goma havia sumido. Mário me olhou com preocupação. Acho que você está cansado, meu amigo. A madrugada pega a gente. Eu sabia que não era cansaço. No dia seguinte, procurei por histórias antigas sobre o supermercado. Descobri que há mais de 50 anos, antes de ser um supermercado, o prédio era uma fábrica de brinquedos. E um acidente trágico havia ocorrido. Uma criança, filha de um dos operários, que estava brincando lá dentro, ficou presa em uma das máquinas e faleceu. Dizem que o espírito dela, por amar tantos brinquedos, nunca foi embora. Nunca mais trabalhei no corredor de brinquedos à noite. E sempre que o cheiro de bala de goma e plástico novo me atinge,
ou quando ouço um tilintar suave em um lugar silencioso, sinto um calafrio, porque eu sei que a criança do corredor de brinquedos ainda está lá à noite, esperando por alguém para brincar, para sempre. Eu trabalho no setor de segurança em um supermercado 24 horas, em Campinas, interior de São Paulo. Meu turno geralmente começa às 10 da noite e vai até às 6 da manhã. É um trabalho relativamente tranquilo, monitorando câmeras e fazendo rondas, mas o silêncio da madrugada em um lugar tão grande e geralmente barulhento pode ser perturbador. Os poucos funcionários que ficam para a reposição mal fazem barulho. Uma noite, era uma quinta-feira, por volta das 2:30 da manhã, eu estava na sala de segurança, observando os monitores, quando um som me fez tirar os olhos das telas. Era a voz do sistema de som interno do supermercado, o mesmo usado para anunciar promoções e chamar funcionários. Mas ela estava estranhamente distorcida, com um ruído branco, como uma rádio mal sintonizada. E não era a voz do nosso gerente nem de nenhum funcionário. Era uma voz feminina, aguda, quase infantil, e parecia estar chorando. "Atenção, atenção", a voz murmurava, cheia de chiados. "Por favor, me encontre. Eu estou perdida." Meu coração gelou. Pensei que fosse algum tipo de interferência bizarra, ou talvez um trote de algum funcionário de outra loja conectado ao sistema. Mas o pânico no tom da voz era real, e a frequência estava ativada apenas na nossa loja. Verifiquei os botões de controle, tudo desligado. A voz continuou, agora mais clara, com soluços. "Estou com medo. Eu não consigo sair." Senti um arrepio gelado. O cheiro de produtos de limpeza do supermercado misturou-se a um aroma peculiar, quase metálico, como ferro velho e um toque de perfume infantil. Levantei da cadeira e peguei minha lanterna, o corpo tremendo. Comecei a percorrer os corredores, com a voz da menina ecoando pelas caixas de som, cada vez mais desesperada. "Onde estão vocês, por favor?" Parei no corredor dos cereais. A voz estava mais alta ali, e eu sentia o cheiro metálico e do perfume infantil com mais intensidade. Olhei para cima, para a caixa de som no teto. A luz de monitoramento piscava. De repente, a voz no sistema de som mudou. O choro deu lugar a uma risada sinistra, alta e estridente, que preencheu todo o supermercado, ecoando nas prateleiras e nos refrigeradores. Era uma risada de criança, mas macabra, cheia de um tom maligno que me fez sentir um pavor profundo. E a voz, agora com um tom de escárnio, disse: "Eu não vou deixar vocês saírem." No mesmo instante, todas as luzes do supermercado piscaram e se apagaram, mergulhando o ambiente em uma escuridão total. Eu gritei, perdendo o ar, e minha lanterna caiu da mão. O som da risada se multiplicou, vindo de todas as caixas de som, agora com mais vozes infantis, como um coro de crianças zombando na escuridão. O cheiro de metal e perfume infantil era sufocante. Fiquei ali, imóvel, no breu, ouvindo a risada. Senti um toque frio no meu tornozelo, como uma mão pequena e gelada. O pânico me dominou. Corri, tropeçando nas prateleiras, na escuridão, com as risadas me perseguindo por todos os lados. Corri para a saída de emergência, desesperado, e finalmente consegui alcançar a porta e sair para a rua, ofegante, tremendo incontrolavelmente. No dia seguinte, contei o ocorrido ao gerente, que ouviu com uma expressão perturbada. Ele me disse que o supermercado havia sido construído sobre o terreno de uma antiga fábrica de brinquedos que pegou fogo décadas atrás. Um incêndio trágico que vitimou várias crianças, inclusive algumas que brincavam lá dentro, escondidas em meio aos escombros. Seus corpos nunca foram encontrados. Eu pedi demissão na mesma semana. Nunca mais pisei naquele supermercado.
E sempre que ouço o som de uma voz distorcida em um alto-falante ou sinto o cheiro de metal e perfume infantil, um calafrio me percorre. Porque eu sei que as crianças da fábrica de brinquedos ainda estão lá, no supermercado, brincando em sua escuridão eterna e usando o sistema de som para chamar novos amigos para o seu jogo macabro. Sabe, eu nunca fui de acreditar nessas coisas de fantasma, assombração. Sempre achei papo de gente com a imaginação fértil. Mas depois do que aconteceu no supermercado Bom Preço, na Rua 15, mudei de ideia. E mudei de ideia rápido, tipo da noite pro dia. Eu trabalhava no turno da noite, repondo gôndolas, organizando estoque. Era um serviço tranquilo, monótono até. A loja ficava vazia, só eu, o gerente e o segurança. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Tudo começou com umas coisas pequenas. Caixas que pareciam ter sido movidas do lugar, mas eu jurava que tinha deixado em outro. Luzes piscando bem de leve, quase imperceptível. O segurança, o seu José, que era um senhor mais velho e meio ranzinza, dizia que era a velhice da fiação e me mandava parar de ver coisa. O gerente, o seu Francisco, vivia estressado com as metas e nem prestava atenção. Mas a coisa foi escalando. Uma noite eu estava no setor de frios, organizando os iogurtes. Juro por tudo que é mais sagrado, ouvi um sussurro frio, bem pertinho do meu ouvido, como se alguém estivesse respirando na minha nuca. Gelou a espinha. Me virei rápido, mas não tinha ninguém. O seu José estava lá na frente conversando no rádio. No dia seguinte, a mesma coisa. No setor de limpeza. Dessa vez não foi só um sussurro. Foi um nome. O meu nome. Sussurrado. E não era a voz do seu José, nem a do seu Francisco. Era uma voz infantil e assustadoramente melancólica. Comecei a ficar com medo de trabalhar, mas eu precisava do dinheiro. Chegava lá e ficava paranoico, olhando por cima do ombro a cada barulhinho. Uma noite em particular, as coisas saíram do controle. Eu estava no corredor dos enlatados, colocando latas de milho nas prateleiras de baixo. De repente, as luzes do corredor piscaram e se apagaram por completo. Fiquei no escuro total. Minhas mãos suaram frio. Peguei o celular e liguei a lanterna. Foi aí que eu vi. No fim do corredor, onde ficavam as pilhas de enlatados para promoção, uma sombra. Não era uma sombra de pessoa, era disforme, alta, magra, com os braços compridos demais e parecia estar se movendo, muito devagar, se arrastando para minha direção. Meu coração parecia uma escola de samba dentro do peito. Tentei gritar, mas a voz não saía. Fiquei paralisado, só com a luz da lanterna tremendo na mão. A sombra parou e então os enlatados nas prateleiras, um por um, começaram a cair no chão. Não era como se tivessem sido derrubados, eles simplesmente escorregavam, rolavam em um padrão estranho. O medo me deu um empurrão. Soltei um grito abafado e comecei a correr. Corri como nunca tinha corrido na vida, ignorando as luzes que voltaram a acender no corredor atrás de mim. Passei pelo seu José na porta do estoque. Ele me olhou assustado. "O que foi isso, moleque?" ele perguntou. Eu não consegui responder, só apontei para o corredor dos enlatados, ofegante, com os olhos arregalados. Ele foi lá dar uma olhada. Voltou segundos depois com uma expressão estranha. "Não tem nada lá, garoto. Só as latas caídas." Eu sabia que tinha visto algo. Eu sabia. Naquela mesma noite, enquanto eu tentava me recompor no vestiário, ouvi o seu José e o seu Francisco conversando em voz baixa na sala da gerência. Não consegui evitar escutar. "Não foi a primeira vez, Francisco", disse o seu José, a voz mais grave. "Teve o incidente com a caixa registradora que ficava ligando sozinha, as portas que abriam e fechavam. O pessoal do turno do dia fala de umas coisas estranhas também." "Bobagem, José", retrucou o gerente, mas com um tom que não me pareceu muito convencido.
É o prédio velho, a estrutura. Você sabe a história desse lugar, não sabe? Antes do supermercado, era uma funerária. E há muitos anos, uma criança desapareceu daqui de dentro. Nunca acharam o corpo. Naquele instante, a voz infantil sussurrando meu nome, a melancolia, tudo fez sentido. No dia seguinte, pedi as contas. Não dei desculpa. Não quis ouvir conversa. Simplesmente não pisei mais naquele supermercado. Não consigo nem passar na Rua 15 sem sentir um arrepio na espinha. E é por isso que, se você me perguntar se eu acredito em coisas sobrenaturais, a resposta é um sonoro e apavorado sim. Principalmente quando se trata de supermercados na calada da noite. Às vezes, o que você não vê é muito mais assustador do que qualquer coisa que seus olhos podem captar. Eu trabalhava no turno da madrugada de um supermercado 24 horas no centro de São Caetano do Sul. A loja, gigante e geralmente barulhenta, transformava-se em um labirinto de corredores silenciosos e pouco iluminados depois da meia-noite. Eu, como estoquista, passava minhas horas repondo produtos e o único som eram os meus próprios passos e o zumbido constante das geladeiras. Era uma terça-feira, por volta das 3 da manhã. Eu estava no corredor dos cereais, organizando as caixas nas prateleiras mais altas, quando senti um frio inexplicável. Não era o ar-condicionado. Era um frio que parecia vir de dentro das paredes, que me fez arrepiar. E então senti o cheiro. Um aroma doce e artificial, como plástico novo e baunilha, misturado a um odor sutil de ferro e sangue seco. Olhei para o corredor. Estava vazio, como sempre. Tentei ignorar, mas a sensação de estar sendo observado era sufocante. De repente, ouvi um tilintar suave, como de um sino pequeno, vindo da prateleira de cereais infantis, mais abaixo. Deixei o palete de caixas e desci para checar. O tilintar se repetiu, vindo de trás de uma pilha de caixas de cereal coloridas. Aproximei-me, cautelosamente, com a lanterna do celular acesa. E lá estava, sentada no chão, escondida atrás das caixas, havia uma boneca. Não era uma boneca de loja, daquelas novas e brilhantes. Era uma boneca antiga, de pano e plástico, com um vestido rosa desbotado e cabelos sintéticos desgrenhados. Seus olhos, grandes e azuis, eram fixos e vazios, e um sorriso pintado um pouco apagado pelo tempo adornava seu rosto. Na pequena mão dela estava um sino de brinquedo de metal, o mesmo que eu tinha ouvido. Senti um calafrio me percorrer. O que uma boneca como aquela estaria fazendo ali? E por que o sino tilintava sozinho? O cheiro de plástico, baunilha e ferro enferrujado era mais forte ali, quase insuportável. Estendi a mão para pegá-la, mas algo me fez parar. A boneca, sem que ninguém a tocasse, inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e o sino em sua mão tilintou novamente. E então ouvi um sussurro infantil, baixinho, quase imperceptível, vindo da boneca. Não me toque ainda. Recuei, apavorado, batendo em uma prateleira de caixas de cereal. O barulho ecoou pelo corredor vazio. A boneca não estava lá. O sino não tilintava. O cheiro de baunilha e ferro havia desaparecido. Roberto me deu um sermão sobre a importância do descanso. Eu sabia o que tinha visto e ouvido. No dia seguinte, decidi pesquisar sobre a história daquele prédio. Descobri que, antes de ser um supermercado, o local abrigava uma grande loja de departamentos. Décadas atrás, uma tragédia havia acontecido.
Uma menina pequena que estava brincando de esconde-esconde no setor de brinquedos ficou presa em um elevador de cargas e morreu ali. Dizem que ela sempre levava sua boneca favorita, que tinha um sininho na mão. O corpo da menina foi encontrado semanas depois, mas a boneca nunca foi achada. Nunca mais trabalhei no turno da madrugada, e sempre que sinto o cheiro de plástico novo e baunilha, ou quando ouço um tilintar suave em um lugar silencioso, um calafrio me percorre, porque eu sei que a boneca da prateleira de cereais ainda está lá, esperando no silêncio da madrugada do supermercado por alguém que a encontre para que ela não se sinta tão sozinha.